Olá pessoal, tudo bem? Uma ótima tarde a todos. Eu aqui, Joyce Hasselman, ao vivo, trazendo as notícias pra você. Andei sumida ontem, né, gente? Mas olha só, fiz uma viagem aí pra Bahia e na volta da Bahia deu maior confusão. Então ontem eu desapareci aí do meu canal, mas trouxe algumas informações no Facebook e vai compartilhando aí, gente, que tá assim de notícia hoje. A gente vai falar da lei de imigração. O Veta Temer funcionou. Eu falei pra você que a pressão ia adiantar. A gente vai falar também da cassação da chapa Dilma Temer, né? Tem novidades aí em relação a isso. Tem também aí o Luiz Inácio Lula da Silva cada vez se entregando mais em relação às negociatas que ele teve com as empreiteiras aí do Petrolão, e tem operação da Polícia Federal também nas ruas para investigar uma série aí de maracutaias envolvendo o Ministério da Agricultura, fiscais do Ministério, alguns frigoríficos, uma coisa mais ou menos parecida aí com a carne fraca. Enquanto isso, né, o Joesley, né, tá por aí, livre e solto, negociando aí um acordo de delação premiada, e deve entregar muita gente. O Joesley, que é ninguém mais, ninguém menos, né, o Aspone aí da turma de Lula. Pelo menos é o que se comenta a boca pequena nos bastidores, né, de que o Joesley seria aí, digamos, muito próximo, muito íntimo aí da família de Luiz Inácio Lula da Silva, né? O pessoal que tá chegando, bom dia, um ótimo dia a todos. Ótimo dia não, né, gente? Já é de tarde, 12:04 agora, né? O Ed tá falando, tá sumida. Pois é, gente, não tô sumida tanto assim não. Gravei vídeo na sexta-feira pra vocês, dei só uma escapadinha aí no final de semana. Mas vamos lá, gente, informação importante para vocês. Aliás, hoje tem muita informação importante, mas eu acho que aqui a mais importante, a que diz respeito aí ao nosso Brasil, a que diz respeito à vida de cada um de nós, é a lei da migração. Você sabe que a gente fez aí uma grande campanha pelo Veta Temer assim que a lei foi aprovada, né? Porque a lei é uma grande bomba que rompe as nossas fronteiras brasileiras. Muita gente disse, não adianta pressionar, não vai dar certo, mas o hashtag Veta Temer deu certo sim. Temer teve aí uma reunião, né, com o pessoal do Ministério da Defesa e mais algumas figuras aí do governo e decidiu vetar alguns pontos aí dessa legislação, que é uma legislação prejudicial ao Brasil. É uma legislação aí que, de fato, como eu já disse para você, ataca a nossa soberania nacional, rompe com toda a nossa segurança, que já não é lá das melhores. E é óbvio que o presidente Michel Temer não vetaria a lei como um todo, porque a lei é do Aloysio Nunes, né, senador ministro das Relações Exteriores, e geraria um problema, um conflito interno aí dentro do governo. Então o Aloysio fez a lambança e a gente tem que pagar a conta, né? Mas houve aí um pouco de bom senso do presidente da República e a informação é que ele vai vetar alguns pontos importantes, né? Entre eles, aquele ponto que diz que índio pode passar pela fronteira, né? Então qualquer traficante, narcotraficante, terrorista, basta se fantasiar de índio e pronto, né? Vai lá pra fronteira, pra cá, pra lá, uma beleza. Então esse ponto deve ser vetado. Outro ponto que deve ser vetado é aquele ponto que para você deportar um migrante, isso só pode acontecer depois de um processo longo, depois que houver uma entrevista individual com a figura, né? Isso quer dizer, primeiro que para achar a figura já deve ser uma complicação, né? Aí tem que entrevistar individualmente, então isso também vai ser vetado aí pelo presidente Michel Temer. São 6 pontos basicamente, mas os pontos mais importantes aí são esses 2. E na verdade tem mais um terceiro ponto, que eu até anotei aqui para você, o que autoriza a deportação dos migrantes detidos nas fronteiras após a entrevista e o que abre exceções nas regras de expulsão para migrantes que cometerem crimes, né? Então são 3 pontos específicos, os mais importantes, 6 ao todo, que devem ser vetados aí pelo presidente Michel Temer dessa lei de imigração. Isso é importante demais para o Brasil, é um assunto, como eu disse para você, que diz respeito a todos nós. Muita gente está dizendo, veta tudo, Temer, veta tudo. Ele não vai vetar, gente, ele não vai vetar por questões políticas, né? Ele não vai vetar porque o Aloysio Nunes, junto com o Senado, comandaram aí esse grande golpe contra a nossa soberania, travestido de questão humanitária, o que é uma grande mentira, né? Não tem nada a ver com questão humanitária, é simplesmente uma bandeira que está cobrindo essa legislação, que é uma legislação aí que mostra, né, todo o caráter aí esquerdinha, guerrilheiro de Aloysio Nunes, né? Eles tentam de todo jeito transformar o nosso Brasil numa grande Venezuela ou coisa pior, né? Mas o presidente Michel Temer
Temer deve vetar esses pontos e isso é resultado. Claro que o noticiário vai dizer, não, isso aí é um pedido do ministro não sei das quantas, do Ministério da Defesa, conversa mole. Isso aí é pressão. Pressão que foi feita por você, pressão que foi feita por mim, pressão que foi feita por gente de bem. É uma campanha que chegou aí aos ouvidos do Palácio do Planalto, é por isso que eu digo para você não desistir dessas lutas que temos aí pelo nosso Brasil, tá? Essa é uma notícia muito importante e que, de fato, é uma notícia a se comemorar, né? Se não o veto completo, mas pelo menos aí o veto parcial nesse processo aí da lei de imigração, né? Uma outra informação, gente, que ontem repercutiu bastante, estava no noticiário, hoje está nos jornais, né? Os jornais estão sempre um passo atrás, aquela coisa, né? Mas é uma informação aí da divisão da chapa Dilma Temer, da cassação ou não da chapa Dilma Temer. O Ministério Público Federal pediu a cassação de novo de tudo, da Dilma, do Temer, né? A Dilma já está cassada, então basicamente seria a inegibilidade dela por 8 anos, tornar Dilma inelegível por 8 anos. Ela mantém os direitos políticos por conta daquela lambança, aquele golpe aí que foi dado pelo Lewandowski na Constituição, junto com Renan Calheiros, à época do impeachment. E há esse processo aí de cassação da chapa, né? Aí o Ministério Público Federal pegou trechos, inclusive das delações, delação do João Santana, da Mônica Cafona, e esses trechos das delações estão no processo agora, né? Por quê? Porque a Mônica e o João Santana deixou muito claro que a Dilma não só sabia de tudo, como articulou diretamente, né, os esquemas de propina, criou e-mail de comunicação para passar informações aí para o João Santana e a Mônica Cafona, né? A Dilma negociava o dinheiro, a Dilma indicava para onde ia o dinheiro, quer dizer, ela tá até o nariz aí nos esquemas de corrupção do Petrolão, e o Ministério Público Federal, eu achei até que foi doce, né? Foi até tranquilo no pedido, disse, olha, Dilma sabia e não fez nada para impedir os esquemas de propina, muito mais do que isso, né? Não é que a Dilma não fez nada para impedir os esquemas de propina. A Dilma participou diretamente dos esquemas de propina, é o que mostram as delações, os documentos, tudo que está aí na Operação Lava Jato, né? Então é muito mais do que isso. Não é simplesmente olhar e fingir que não está vendo. Ela foi ativa nisso, ela não foi passiva. Ela foi ativa nesse processo. Não só ela sabia, como fez parte, como exigiu, como tinha dinheiro até para os cabelos da Dilma que saíram do bolso da nação brasileira, dinheiro roubado para pagar a cabeleira da Dilma. Então, assim, a coisa é tão patética, né, que tem desde o financiamento bilionário de campanha até o pagamento do cabeleireiro da boneca, lá, R$2.500, R$3.000 para pagar o cabelo da dona Dilma Rousseff, né? Então, o Ministério Público disse o seguinte, olha, a Dilma sabia e por conta disso ela tem que ficar inelegível. Cassada ela já está, mas o Ministério Público também disse o seguinte, já que cai Dilma tem que cair Temer, eu quero que casse a chapa toda porque a chapa é indissociável, não tem como dividir, que é a tese da defesa do Michel Temer, dividir a chapa. Então a Dilma presta contas de um lado, ele presta contas do outro. O próprio Ministério Público disse que não há nada que comprove ligação de Michel Temer com as negociatas de propina para a última campanha, não sei para as outras, mas para a última campanha o Ministério Público diz que não há nenhuma prova em relação a isso, mas que por questões eleitorais a chapa é uma só, é una, então se cai um tem que cair outro, né? Se vai dar tempo de haver esse julgamento aí da chapa, essa é uma outra história, eu acho pouco provável, tá, gente? Eu acho pouco provável que lá nos 48 do segundo tempo tenha que se fazer uma outra eleição no Brasil antes de 2018, né? Porque isso vai ser jogado mais lá para o segundo semestre, daí se arrasta um pouquinho mais, aí já está em 2018, eu acho muito pouco provável que se tenha uma eleição tampão no Brasil, mas tudo é possível, inclusive isso, né? Há uma possibilidade de cair aí Dilma e Temer, mas repito, pouco provável, né? É um pedido do Ministério Público, quem vai decidir é o TSE, né? Esse processo está no TSE, são bons advogados aí dos dois lados, né? Tentando barrar esse processo. O PSDB ficou, né, com o chapéu na mão, porque essa ação é do PSDB, né, lá atrás, de cassação da chapa, e agora o PSDB é a grande base do governo do PMDB, né? Esse mundo político dá muitas voltas, né? Se o mundo dá volta, que sal o mundo político, né? Mas noves fora em relação à chapa Dilma Temer é isso, né? Outra informação importante é a informação da Polícia Federal, informação de uma nova ação da Polícia Federal hoje cedo, a Operação Lucas,
que é mais ou menos aí nos moldes da Operação Carne Fraca, investiga ali maracutaias no Ministério da Agricultura, de servidores do Ministério da Agricultura e frigoríficos, gente que conseguiu vantagens, né? E enquanto isso a gente vê aí o Joesley, né, Batista leve, livre e solto, né? Ele está negociando um acordo de delação premiada. Você se lembra que na semana passada teve uma operação também da Polícia Federal que pegou aí esquemas da JIF, da JBS, do BNDES. Houve uma determinação de condução coercitiva do Joesley Batista, mas ele estava passeando no exterior, né? Aí, como ele estava no exterior, não deu para fazer a condução coercitiva do Bonito, né? Então, agora ele está tentando fazer um acordo de delação premiada, né? Se ele fizer a delação premiada, de novo vai cair aí mais um balde, né, de sujeira em cima da cabeça de Lula e da caterva do Lula, né? Porque até as pedras, né, da Praça dos Três Poderes sabem aí das ligações muito próximas, muito íntimas da família de Lula, Lulinha, Eto Caterva e o Joesley Batista. Então, certamente a coisa vai feder e vai feder muito, né? Falando em Lula, gente, você sabe que ainda tem repercussão, né, do depoimento do Lula aí pro Sérgio Moro, das mentiras todas que o Lula contou, dele ter colocado toda a culpa, né, em cima da Marisa, né, da mulher dele, morta há pouco tempo, 3 meses. E virou meme na internet, né? Tem um monte de gente aí fazendo meme em relação a isso. Mas mesmo com toda a habilidade do Lula para mentir, ele foi ali, ele caiu em algumas contradições interessantes, especialmente quando o Sérgio Moro estava falando da cozinha no triplex, né? Ele falou, olha, aquela cozinha do triplex, vocês conversaram sobre isso com o pessoal da OAS e tal, do Léo Pinheiro. Aí teve uma hora que ele falou assim, não, a conversa não foi sobre essa cozinha, foi sobre a cozinha de Atibaia, né? Então ele já deu a letra de que o pessoal da OAS montou lá a cozinha de Atibaia, né? Então é interessante que ele acabou se entregando, né, num ato falho ali no meio do processo, né? Já passou da hora de Lula ser preso, aí numa conta... Se não houver nenhuma grande manobra jurídica, em 2 meses, mais ou menos, o juiz Sérgio Moro já deve ter tudo nas mãos aí para dar a sentença, para proferir a sentença em relação a Lula, né? O medo se espalha pelo PT, né? O medo de Lula ser preso. Tem gente falando besteira, dizendo não, tem que esperar ele perder a eleição para depois ser preso. Não tem que esperar coisa nenhuma, Lula tem que ser preso já passou da hora dele ir pra cadeia, né? Há muito tempo já passou da hora de Lula ir pra cadeia. Lula comandou os maiores esquemas de corrupção da história do mundo e comandou aqui no nosso Brasil, quebrou o nosso país, assaltou a nossa república, então já passou da hora de Lula ir pra cadeia. Então nos 2 meses aí pode ser, se não houver, repito, nenhuma grande manobra jurídica, o Lula pode já ter a sua sentença, né? E eu espero que seja de condenação, né? Eu espero que seja de condenação, porque não há mais como esconder que Lula ocultou o patrimônio, que Lula roubou dinheiro da Petrobras, que Lula ganhava seus mimos, seus presentes, seus triplex, né? Seus triplex, duplex, sítios e etc e tal, com dinheiro roubado do povo brasileiro, com dinheiro roubado da Petrobras, né? O Sérgio Pereira diz, olha, aguardem o BNDES. Pois é, no BNDES a coisa já começou a ser aos poucos desvendada, né? Com essa última operação que teve, que pegou JIF, JBS, Friboi, enfim, a coisa vai feder um pouco mais em relação aí ao BNDES, vai ficar feia e feia para valer, né? Porque a gente sabe aí que os grandes esquemas de corrupção depois da Petrobras estão ligados aí ao BNDES, é dinheiro que saiu do BNDES com juro subsidiado, isso quer dizer com juro negativo que a gente teve que pagar, né, para os amigos do rei, e o rei, no caso, na época, era Luiz Inácio Lula da Silva. Tem muitas participações aqui. A senhora deveria se candidatar à presidência da nossa república, diz aqui o Francisco. Ô, Francisco, me queira bem, não me queira mal não. Depois do que fizeram com o Brasil, eu vou dizer uma coisa pra você. Cadê a Joana Dark? Me diz, sabem o que é laranja? Pois é, tem muito laranja no meio desse processo. O Lula age muito como laranja, né? Com os laranjas, né? Então é muito difícil pegar, justamente porque tem muitos laranjas, né? Muita gente atuando aí e enriquecendo, que enriqueceu durante esses processos de roubalheira aí junto com Luiz Inácio Lula da Silva. A Romilda diz, show daqui, mortadelas mofadas. Tem os mortadelas aqui, gente.
né? Sempre tem os mortadelas me acompanhando, né? Eles sempre são fiéis, né? O ódio é muito fiel, né? Mais do que o amor, pelo jeito, né? Porque eles estão o tempo todo aqui enchendo a minha paciência. Bom, gente, eu vou trazer mais informações para vocês logo mais. Hoje ainda tem Jornal da Joyce. Não se esqueça, amanhã tem A Bela e a Fera, ou A Bela e o Fera, eu e Marcelo Madureira. E eu trago para vocês